Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Seridó Espírita. Sejam bem-vindos à TV 7. Hoje estamos iniciando mais um programa, o Espiritismo de Jovem para Jovem. E queria trazer para vocês o convite. Durante todo o mês de setembro, é um dos meses mais importantes para a divulgação e valorização da vida. Durante todo o mês de setembro, o canal Seridó Espírita estará com as suas atividades, a maioria delas voltada para a questão da valorização da vida. Ame a vida, valorize a vida. Essa é a programação que o Seridó Espírita está preparando para você durante todo esse mês de setembro, para que a gente possa refletir profundamente nas questões que diz respeito às nossas vidas, como o bem maior que Deus nos concedeu. Setembro Amarelo é no canal Seridó Espírita. Setembro Amarelo é na TV 7. Venham, participe, inscrevam-se. Toque o sininho, como diz o povo, né? Ative o sininho e venham junto conosco valorizar cada vez mais a vida. A minha, a sua, a nossa vida. Setembro Amarelo, mês da vida. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. E para iniciar o programa de hoje, nós vamos conversar um pouco para que juntos possamos refletir no valor da vida. Quão importante é a organização de uma vida. Será que Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, misericórdia, justiça, ele tem uma programação, ele tem uma organização para a vida de um ser? Então, nós precisamos, hoje, enquanto pais, enquanto mães, refletirmos sobre essa condição de receber das mãos de Deus o presente da vida. Eu gostaria de fazer algumas pequenas reflexões para o nosso entendimento. Pensa direitinho. Como um pai que é justo e que ama seu filho, o trataria no momento em que ele erra. Vou repetir. Vamos pensar juntos. Como você que é pai e é justo, bom e justo, como é que você trata o seu filho no momento que ele erra? Você o condenaria à destruição? Vou repetir. Você é pai, é justo, ama seu filho e ele errou. Você o condenaria à destruição? Ou oferecer a ele uma oportunidade de reparar o erro? Mesmo que essa reparação fosse no limite dos seus esforços, exigisse dele um esforço, uma força tremenda, exigisse que ele buscasse o que há de melhor dentro dele para que ele possa reparar esse erro. Como esse pai, por exemplo, que é justo, seria capaz de ser indiferente com o erro do filho? Você seria indiferente ou você procuraria educá-lo para que ele decida o errado e a partir daquele discernimento, daquele esclarecimento, daquela orientação que ele recebesse, ele passasse a agir de uma maneira correta? Será que você o colocaria numa escola ou seria você o próprio professor, o orientador dele, dentro da sabedoria que você já aprendeu? Você excluiria seu filho do seu convívio? Ou você o orientaria ensinando um novo caminho? Olha quanta reflexão nós precisamos fazer nessa relação pai-filho, pai justo, bom, que ama, e filho que erra.
Você seria justo enquanto pai, amando seu filho, extingui-lo a vida, condená-lo à pena de morte? Ou seja, que ele fosse destruído de uma vez por todas, não existisse mais? Se nós, pais, que ainda numa construção do bem em nosso coração, orientamos nossos filhos. Imagine o amor da sua perfeição, Deus. E foi consciente desta realidade que Allan Kardec nos convidou a algumas reflexões a respeito da existência e sobrevivência da alma ao corpo. E Allan Kardec, ele vem dizendo assim, olha, se a alma não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba ele depurar-se? Ou seja, se a alma, Allan Kardec, refletindo nessa questão da alma sobrevivendo do corpo, porque todos nós, toda crença acredita nisso, prega, que se quando, após o momento da morte, a gente vai para algum lugar, e que lugar seria esse? Alguns dizem para um lugar bom, outros dizem que para um lugar não tão bom, né? Isso é cultura. Então, Allan Kardec, partindo desse pressuposto, desse pai justo, bom, que ama seu filho, ele vem perguntar, ora, se ela nenhuma existência, ela não conseguiu a perfeição, o que será que esse pai bondoso faz com ela para que ela chegue a depurar-se? Aí ele fala, ora, como é que ela realizaria uma nova existência, ou seja, um novo curso para esse aprendizado? Como é que ele ia reparar seus erros se ele não realizasse um novo curso? Lógico que pela sua transformação moral e pela sua transformação, tanto o crescimento intelectual como o crescimento moral, ele teria que ter uma nova oportunidade de estudo, de preparação, que aquele pai justo, acolhendo como filho pródigo, logicamente o daria. Oferecia para ele essa oportunidade ou não? Então, Allan Kardec vem dizer, teria essa alma ou esse espírito para nós algumas múltiplas existências? E é assim que nós entendemos o amor de Deus pelos seus filhos, que acolhe aquele que erra e dá-lhe novas oportunidades para a reparação, para uma reconstrução, para uma reeducação. E hoje, o nosso tema, nós vamos conversar, refletir justamente sobre a bondade desse Pai. E nós vamos falar, nesta noite, sobre reencarnação. Reencarnação que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vem a colocação de uma segunda palavra, a palavra reencarnação, que abriria os véus do mundo espiritual, da realidade da vida aos nossos olhos. E será que essa reencarnação, falando como nós falamos, nós espíritas falamos, nós espíritas comentamos, nós espíritas sabemos da realidade biológica, será que tem lógica isso? Ora, se nós, como Allan Kardec, temos a consciência que a alma vai para algum lugar após deixar o corpo, que ela sobrevive ao corpo, então, o que seria dessa alma? Qual seria a situação dela? Será que ela tinha consciência da sua essência, da continuidade de sua existência? Consciência de si mesma? Será que a sua individualidade seria progressiva ou estacionária? Ou seja, ela teria um progresso, um crescimento gradativo, ou ela é estacionária? E qual seria a condição dela, a situação dela, a assumir um novo curso, ou seja, assumir um novo corpo, uma nova oportunidade dada por Deus?
E é sobre essas questões. É sobre a reencarnação. A oportunidade concedida por Deus, do Espírito, do ser, da essência divina, assumir uma nova forma corporal para poder arcar com as consequências dos atos, segundo Cristo, a cada um seria dado de acordo com as suas obras, e aí transformar-se num aprendiz do amor eterno, capaz de servir aos seus semelhantes. E para nos ajudar, eu gostaria de convidar nesse instante os nossos jovens da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, os estudantes da doutrina espírita, que irão nos ajudar nessas reflexões desta noite. Eu espero a compreensão de cada um de vocês. Eu espero que entendam que nós somos estudantes, não somos sábios de doutrina espírita, não somos experts da doutrina espírita ou da vida, nós somos estudantes. E dentro das nossas limitações e dos nossos conhecimentos, nós vamos tentar esclarecer algumas dessas reflexões iniciais. E eu já gostaria de saber desses meninos lindos, não? Esses 4 meninos são muito lindos. Meu Deus, como pode ter 4 criaturas tão lindas desse jeito? Né? Então, eu gostaria de saber dessas criaturas de Deus. Como eles poderiam argumentar para nós uma determinada linha de pensadores que dizem que a alma é criada no momento de assumir o corpo, ou seja, para nós, o espírito é criado ao mesmo instante de assumir o corpo. E como nós estamos falando que essa alma já sobrevive ao corpo e já existe antes mesmo da formação corpo, que é o processo reencarnatório das novas oportunidades concedidas por Deus. Que argumentos vocês poderiam nos dar para entender que esse processo é uma realidade? Eu vou começar com o meu querido Ricardo. Ricardo, boa noite, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Caio. Boa noite, Clara. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Ricardo. Então, para darmos início a essas questões, a como podemos refletir se a reencarnação é uma verdade para todos, temos alguns questionamentos importantes, complexos, que podem ajudar nessa percepção. Como, por exemplo, por que a alma revela algumas aptidões tão diversas das ideias adquiridas por uma educação vinda de um pai, de um familiar, de alguém daquela existência. De onde vem a aptidão extranormal, de onde algumas crianças de pouca idade já sabem tocar pianos, falar diversas línguas, enquanto outras apresentam algumas inferioridades, como deficiência, de onde vem algumas ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros. Então, refletindo sobre isso, é possível ver que esses são um dos fatores que comprovam a existência da reencarnação, onde os espíritos apresentam atitudes que nem os próprios pais eram capazes, ou até mesmo teriam ensinado aquele ser a agir daquela forma. E é por isso que podemos ver que os filhos e os pais apresentam conhecimento mútuo. A relação entre pai e filho é uma via de mão dupla. Ambos têm a capacidade de aprender um com os outros diante dessa existência. Isso ocorre pelo simples motivo de aprendermos diante de algumas expiações das vidas, das existências anteriores, e armazenamos alguns desses ensinamentos, alguns desses conhecimentos para vidas futuras. Podemos dar como exemplo pais que tinham conflitos constantemente dentro de casa, e um filho poderia resolver daquela situação, mostrando que, de forma não intencional, de forma intuitiva,
os valores dos sentimentos. O quão importante é cuidar do seu interior. Quando refletimos sobre os questionamentos apresentados, tudo varia de acordo com a evolução do ser. Carregamos conosco virtudes que realmente absorvemos da vida passada, podendo ser aflorada nessa existência, sendo considerada uma criança extraordinária, como foi citado na questão. E enquanto outras nascem inferiores, como já foi dito, nascem sem exercer algumas funções, as mesmas funções daquele que é considerado extraordinário. Mas, como tudo na vida, existe uma justificativa. Afinal, onde estaria a justiça de Deus perante seus filhos? Em alguns casos, essas deficiências podem ser arcadas com vidas passadas, do ser que nessa existência veio aprender como é estar naquela situação. Quais são os valores que podem ser aprendidos naquele contexto? Temos essa questão no capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8, onde ele explica que colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, o que plantamos nessa existência, colheremos na próxima. Então, como foi citado, para alguns, esse fornecimento de uma aptidão extraordinária poderia auxiliar, sim, no processo da busca pela perfeição, como também a deficiência vindo em um ser poderia ser uma nova oportunidade para aprender o contexto que ele ia viver naquela existência, onde, apesar das deficiências das condições físicas e psicológicas, ambos têm a mesma capacidade de evoluir, ambos têm a mesma capacidade de se tornarem melhores, só que em diferentes aspectos, diferentes características. Maravilhoso, cara. Sobre as ideias inatas, finalizando, vem dependendo da necessidade, do merecimento do ser, pois geralmente são situações que já vivenciamos, já aprendemos, como eu posso falar, já absorvemos o conhecimento, e para não persistirmos no mesmo erro, lembramos e damos continuidade para enfrentar outros desafios dessa existência. Tudo vai depender do que o ser quer ter como iniciativa nessa vida. Ele pode muito bem seguir esse caminho, seguir essa ideia inata, a intuição, ou pode ter outros caminhos, ter novas escolhas, já que isso é baseado na lei de liberdade, onde suas atitudes são de sua autoria, mas você arcará com as consequências dela. Maravilhoso, Ricardo. E você nos remete a essa reflexão que somente a luz da reencarnação, somente a ótica para a reencarnação e a justiça divina poderia trazer essa resposta. Você me fez lembrar de um exemplo bem lindo esse exemplo. Determinado amigo meu, ele viu na internet uma criancinha de 2 anos tocando piano, milionário, né? O nome da música, que é fantástica, difícil de tocar, o menino de 2 anos tocando. Aí ele achou que era capaz, tentou aprender violão. Aí a mãe dele disse: meu filho, desista de tocar violão, porque nessa idade até agora você não aprendeu nada, então, com certeza, ele não trouxe essas aptidões de outra existência, né? E tem dificuldade até nessa de aprender, né? Mas, Clara, tão linda que você está. Sim, Ricardo, eu faria, mas eu tenho certeza que muitos telespectadores já se fizeram uma pergunta: meu Deus, quantas existências esse menino já teve? Né? Diante do que você expôs, eu acho que muita gente perguntou quantas existências esse menino já teve, quantos corpos essa criatura já ocupou, né? Então, Clara, e você, o que é que tem a acrescentar diante desses argumentos para a gente, meu anjo? Primeiramente, boa noite.
E Ricardo falou tudo, concordo plenamente com ele, até porque tem algumas crianças que apresentam condições maiores que outras, sejam elas financeiras ou sejam elas físicas. E Ricardo falou tudo, deixou nem nada para me falar. E é bem interessante porque, mesmo diante das colocações dele, nós podemos acrescentar muitas vezes, Clara, crianças que já têm uma predisposição para determinados vícios, crianças que são agressivas, não tem? Você conhece pessoas assim, crianças, Exatamente. né? Criança que tem um desejo do bem, né? Tem na internet, minha linda, um vídeo que eu vi que a criancinha de 2 anos de mãe, olha, a gente tem que se vir, é nosso irmão, a gente vê na rua, a gente traz para dentro de casa, mãe. É Jesus que diz aqui, eu não esqueço nunca esse vídeo, não sei se você já assistiu. A Já, menina já, é muito bonito. é lindo demais, então tem essa diferença também, né? É incrível, cara. Quer acrescentar mais alguma coisa, meu anjo? Não, não, o Ricardo já falou tudo por mim. Tá ótimo, Ricardo. Caio, meu querido amigo, que felicidade ver você aqui, viu? Você não faz ideia. Seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, né? Boa noite, boa noite. E você, Caio, tem algo a acrescentar ou o Ricardo já lhe contemplou a tudo? Cara, eu acho que Ricardo já foi totalmente fantástico na colocação dele. Já podia até fechar nossa live com os argumentos fantásticos dele. Mas basicamente o que eu vou falar é, literalmente resumindo, e vou acrescentar apenas mais um ponto, que é justamente uma das perguntas que a gente começa a se questionar, começa a se fazer diante desse cenário que você propôs, né? De que será mesmo que a essência, o espírito é construído e realizado a partir somente do momento da existência? E eu lembro que eu já me perguntei isso algumas vezes e comecei me perguntando, será que o indivíduo, a essência do indivíduo é limitada pela existência? E lembrei até mesmo das minhas aulas de filosofia, que Aristóteles e Platão já remetiam sobre isso, sobre a metafísica, sobre se a essência é limitada à existência. E o Espiritismo, posteriormente, vou falar sobre isso também de forma muito positiva, que não, nós temos muitas existências, que nossa essência, nosso indivíduo, ele é complementado com diversa sabedoria, com diversos conhecimentos de várias existências. Também devemos nos perguntar, justamente do que você falou muito bem também, das aptidões natas. De onde vem essa predisposição para o bem e para o mal? Para algumas coisas como aptidão para exatas, outras para humanas. Só e somente a justiça divina e as múltiplas encarnações podem explicar isso de forma sucinta. E também, pegando isso, nós também voltamos às leis divinas, né, que será discutida posteriormente, não vou dar spoiler agora. Acho que é isso. Maravilhoso, né? E nós não podíamos conceber um Deus justo, um pai, como nós fizemos na introdução, um pai justo, um pai bom, um pai que ama, dar privilégios a um filho e a outro não, né? Imagina, o pai tem 2 filhos, então a um dá uma mesada de 50, ao outro dá de 2.000. Como seria que esse outro filho ficaria? Né? Então, dentro da justiça divina, a reencarnação, como bem argumentou vocês, né, ela vem fazer a representatividade da justiça de Deus, de um Deus justo na Terra. Essa é a realidade, né? Eu vou dizer a vocês, se vocês fossem vendedores, estivessem vendendo um livro, eu já teria comprado com esse argumento o livro chamado Reencarnação. Pode ter certeza, tá certo? Então, para que a gente possa dar continuidade e a gente ver todo esse processo do amor do Pai, do quanto Ele cuida de nós, das oportunidades que Ele nos oferece, e a oportunidade oferecida ao Espírito dentro desse processo é justamente ele voltar a assumir um corpo na fase de criança. Ele sai de uma consciência adulta para um ser em um corpo de criança. E eu gostaria de saber, Ricardo, você, meu filho, que Deus pretenderia com isso? Porque é mais fácil moldar uma criança
nesse período? Me explica para nós, por favor. Bom, Oliveira. É Ricardo. Isso é. Pode falar, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Ok. Bom, uma criança ainda está em fase de adaptação para essa experiência. O espírito ainda não está totalmente ligado à matéria, e é por isso que suas lembranças do plano espiritual, da sua vida passada, ainda são muito vivas. Assim, suas lembranças podem alterar a sua percepção diante da vida, pode alterar o seu comportamento. E é por isso que é de suma importância, desde desse período do ser, a evangelização infantil, pois os indícios, o caminho para o bem, irão influenciar ele para ter uma nova percepção diante da vida, ter uma melhor experiência. Temos isso na pergunta 383 de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual é a utilidade, para qual utilidade de passar desse estado do espírito da infância. E o espírito responde que o encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Essas impressões é capaz de auxiliar no seu adiantamento, na sua construção moral, o que irá afetar tanto no seu futuro como em experiências próximas, como próxima encarnação, ou também influenciar no meio que ele convive. E é praticamente isso. Maravilhoso. Então, daí a gente vê a importância e a responsabilidade do ser pai, do ser mãe, receber uma criança em seu seio familiar para ter o cuidado de amá-lo e aprender a amá-lo e ensinar ele a amar, né? Daí a gente, porque ali nós não sabemos da história como um todo daquele ser, como ele chegou até nós, o que ele traz no seu bucho de experiências, quais as aquisições que ele traz. Então, esse período, como você falou, Ricardo, é fundamental para que a gente possa moldar todas as suas reminiscências de outrora. Daí a responsabilidade de nós evangelizadores, né? Olha só, nós evangelizadores, a responsabilidade que temos, ok? Obrigado, Ricardo. Agora, eu queria entender assim, para ele chegar a essa condição de criança, para que a gente tenha a oportunidade de moldá-lo, ele vai passar antes por um período importante nesse processo de voltar à vida, que é o período da gestação. E eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, eu pergunto a Caio. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta, meu filho. Nesse processo do retorno à vida corporal, qual a importância da gestação para esse espírito? Questão bastante interessante, né? Como já foi debatido nos programas passados, nós falamos sobre a importância da juventude para o jovem espírita. Hoje nós estamos falando sobre a reencarnação e, como o Ricardo muito bem falou, a parte da infância é muito importante para os pais poderem moldar o filho a partir dos seus gostos, tanto para o bem, mas também, infelizmente, para o mal. E aí também vem a questão, qual a importância da gravidez, né? É justamente no período de gestação, Oliveira, que o espírito tem os primeiros contatos, não só com sua futura realidade, ou melhor, presente realidade, né, já que aquele corpo pertence a você já, mas também se adaptar aos seus futuros pais, começar a nutrir algum tipo de sentimento de afeto, de amor. Inclusive, esse período de formação moral, de formação intelectual, por meio da influência dos pais para com a gestação, para com o bebê, pode começar na gestação também, por meio de preces, de simples conversas. Tanto o espiritismo como até mesmo a psicologia já provaram esses pontos. E também é muito importante o período da gestação para, principalmente,
Oliveira, o espírito começa a se adequar ao seu futuro corpinho, a começar a fixar os seus laços corporais no plano físico. Inclusive, um livro que retrata muito bem essa questão da importância da gestação e também da mega eficiência que tem o plano espiritual e da justiça divina que nos presenteia todos os dias, é justamente o livro Missionários da Luz, escrito por Chico Xavier e Espírito André Luiz, no caso de Segismundo. Fazendo um breve resumo desse caso, Segismundo finalmente tinha chegado a hora de reencarnar, né? Tinha lá feito o planejamento todo bonitinho, só que no momento de conhecer a família, sua futura família, ele teve um baque muito, muito grande, pois ele percebeu que os seus futuros pais eram espíritos que ele não tinham muita afeição, justamente porque o seu pai, que nessa existência se chamava Adelino, ele tinha assassinado na existência passada, e Raquel, que seria sua mãe, na existência passada, ela acabou caindo, digamos assim, no prostíbulo justamente por causa desse assassinato cometido. E os três foram juntos para esferas menos felizes do plano espiritual, bastante conturbados, ou seja, em vibrações muito ruins, e ambos nutrindo um ódio muito grande entre cada um. E aí foi feito, explicado de forma bastante sucinta no livro Missionários da Luz, todo o trabalho feito, não só no âmbito da gestação em si, no âmbito físico da gestação, mas também principalmente no âmbito espiritual, de reconciliamento entre Segismundo e principalmente Adelino, visto que ambos tinham matado um ao outro. Então é uma história muito linda e que, felizmente, no fim acaba dando tudo certo. Quem quiser saber mais sobre a importância da gestação pode procurar nesse livro também. Conta bem detalhadozinho. É isso. Maravilhoso. E como é importante, né, o Caio e telespectador, tá tendo um eco meu aí. Isso. Agora sim. Se estiverem me ouvindo, sinaliza aí, vocês três aí, certo? Como é importante, Caio, esse momento da gestação, como você falou, nos primeiros contatos. Não podemos esquecer que daquilo que a mãe se alimenta, alimenta o filho. E a mãe, ela alimenta-se mentalmente das energias do ambiente. Os momentos bons, os momentos difíceis, que a mãe assimila aquelas energias, ela está alimentando também o seu bebê. É importante para nós mães grávidas termos esse cuidado da nossa postura mental diante da vida, porque nós estamos ligados a um ser que vai nos chegar para nos trazer felicidade e alegria, mas ele está se alimentando daquele instante. E se eu, mãe, eu gestante, eu passo a ter um sentimento de rejeição para com meu filho, eu não posso esquecer que ele está presenciando isso, que é o caso de Sigismundo que quis recuar. Ele está presenciando isso. Isso é importante para que a gente possa vencer em nós mesmos e, assim, dar sequência a esse processo de gestação até chegar a termos condições plenas de um corpo oferecer uma educação melhor para aquele ser que nos chega. Maravilhoso, meninos. Livro Missionário da Luz, uma boa pedida, viu? Amo. Ele é o livro da série André Luiz. Agora nós vamos para você, Clarinha, linda, maravilhosa. Diante de tudo que a gente está apresentando já, nós já passamos do plano espiritual para a gestação, da gestação já para a vida corpórea. Eu queria que você dissesse assim, para todos nós, afinal, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, o objetivo é a melhoração de cada espírito, a evolução. Deus nos impõe o objetivo de nos fazer melhorar, a chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros uma missão e para outros até uma prova. A reencarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra do Cristo. Maravilhosa, maravilhosa, Clara, essas colocações. Então, para que a gente entenda que não é só show e ranger de dente, né? Nós podemos, segundo a sua colocação, a reencarnação
tem um objetivo também, que é sermos servidores do amor, servidores uns dos outros. Nós podemos reencarnar como em verdadeiras missões. E aqui eu pergunto, quem sabe a missão, a sua missão? Quem poderá dizer se está no processo expiatório, de provações ou de missão? Por isso que nós temos sempre que pensar em agir no bem na vida, independente de descobrirmos se estamos em missão ou não. O que você quer é que não. O que você faz já é uma missão. Talvez seja a grande missão em seu benefício, mas aquilo que você constrói em seu benefício, automaticamente você levará benefício de todos que estão à sua volta. Mas, se ela tem um objetivo, com certeza ela terá finalidades. Né? Então, nós já sabemos o objetivo da reencarnação, certo? É proporcionar ao ser condições para crescimento, seja na questão expiatória, na provação, ou como missão, lhe dá a oportunidade de servir, de estender os braços àquele que ficaram para trás. Mas ela também tem finalidades. Eu gostaria de saber, vou iniciar com você, Caio, qual seria, enfim, alguma finalidade da reencarnação? Você poderia nos contar? Claro. Novamente, voltando justamente para a justiça divina, tão bondosa conosco, Deus nos dá justamente diversas oportunidades, diversas situações de reencarnação. Então, vai existir reencarnações onde nós nasceremos homens, outras nasceremos mulheres, outras nós desencarnaremos ainda mais jovens, outros de forma mais antiga, a gente vai sobreviver mais. E a justiça divina nos faz perceber que com a reencarnação nós podemos nascer em qualquer tipo de cenário. E é justamente com essa variabilidade de cenários que nós podemos nos adaptar, a fim de nos melhorar intelectualmente, moralmente, e a fim também de começar a se distanciar cada vez mais daquilo que é mal, daquilo que é imperfeito, que é imoral. Então, para resumir, a finalidade da reencarnação é nos livrarmos dessas impurezas que nós, como espíritos imperfeitos, nós possuímos, e começarmos a cada vez mais nos aproximarmos do Cristo, de Deus. Basicamente, reforma íntima. É isso. Maravilhoso, Caio. E é importante que a gente entenda que aquele pai, sabendo que o filho errou, ele é justo, ele é bom, o ama, e ele vai lhe proporcionar essa oportunidade, enquanto doente, para curar esse doente. E assim, Allan Kardec, nos comentários lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo das aflições, ele vem nos trazer esse presente, essa informação maravilhosa, que mesmo sendo doentes, o Pai que nos ama nos proporcionando meios de nos curarmos. Né? É fantástica essa colocação. E você, Clarinha, o que você tem a contribuir conosco falando da finalidade da reencarnação, minha amiga? Bom, pelo trabalho inteligente que os espíritos executam, no seu proveito sobre a matéria, lhe serve de habitação, né? E assim o que progredindo colabora com a obra do Criador, em qual se torna o fator consciente. Está em A Gênesis. Os espíritos superiores esclarecem que há criações nas diversas existências de um plano material, tendo em vista o melhoramento progressivo da humanidade. Sendo isso onde está a justiça, isso também está no Livro dos Espíritos. Jesus sintonizou o conceito de justiça divina ao dizer, abre aspas, fazei os homens que gostareis que eles vos fizessem, pois nisso que consiste a lei e os profetas. Maravilhoso, né? Então, não só a doutrina espírita, como você bem colocou na questão 167, né? Para que a gente possa entender essa justiça de Deus, mas também o próprio Cristo, ele vem trazer uma regra áurea, né? Ora, se você quer estar bem, estar em paz na sua vida, agir assim, fazer aos outros aquilo que você gostaria
que fizesse. Aí onde está a justiça divina, né? A aplicação da justiça divina. É maravilhoso, Clarinha. Eu vou ser sincero com vocês. A idade que eu tenho, eu vou me aproximar da idade de vocês. E eu quero, quando chegar na idade que vocês tiverem, ser igual a vocês. Pode ter certeza. Certo? Agora, Ricardo, meu filho, o que você terá para nos falar dessas finalidades, afinal? Bom, Oliveira, com base no livro dos Espíritos, podemos refletir diante dessa questão que a finalidade da reencarnação é buscar eliminar nossas imperfeições, como foi bem citado por Caio. Essas imperfeições, que o seu conjunto podem ser subdivididos em 3 classificações. No caso, os espíritos imperfeitos, os quais predominam a ignorância, a presença da matéria na vida deles, o amor pela matéria. Nessa classificação que há uma necessidade maior para as encarnações, justamente para trabalhar essa inteligência. Já a segunda classificação seria os espíritos de segunda ordem, os quais começam a entender o valor do sentimento, o valor de praticar o bem, e que já tem uma maior percepção de que a vida não se resume somente à matéria, e que no outro plano podemos dar continuidade ao progresso, ao nosso trabalho. E, por final, temos os espíritos de terceira ordem, onde já são espíritos evoluídos, já sabem dos valores morais e intelectuais, e vêm somente em encarnação em forma de missão, para ajudar, geralmente, uma sociedade que ainda não aprendeu esses valores. Um grande exemplo disso é Jesus, que ajudou o nosso mundo a evoluir no período que a ignorância predominava. Não entendiam o real valor da relação com outras pessoas, o amor ao próximo. No caso, ele seria um espírito puro. Aqueles espíritos que persistem no erro, na ignorância, na teimosia, pensando que não irão evoluir, felizmente existe a lei da progressividade, como foi citado por Clara, onde mesmo tendo péssimas atitudes na existência, mesmo não colaborando para a sua evolução, ele sempre vai evoluir em algum aspecto, mesmo que não perceba, assim mudando a sua classificatória. Aqueles que não... Primeiro temos que ter consciência de que os espíritos, assim como o mundo, eles evoluem mutuamente, ou seja, um depende do outro. E é nesse termo que existe a pluralidade dos mundos, onde, quem sabe, um dia podemos discutir sobre isso, né, Oliveira? Um assunto tão bom como esse. Ou seja, esses diferentes mundos apresentam diferentes formas de vida, diferentes graus de evolução. Assim, o espírito que não conseguiu acompanhar essa evolução da sociedade que ele estava, ele pode retornar para o mundo, no qual apresenta quase as mesmas características que ele, características morais e intelectuais, e assim, quando ele estiver mais preparado, terá um novo tempo, terá mais tempo para evoluir, mais tempo para estudar acerca da vida, diante da vida, ele irá para este outro mundo. Além disso, espíritos mais evoluídos poderão retornar para esses mundos em forma de aprendizado, para mostrar realmente o que eles aprenderam na existência, mostrar que realmente eles absorveram a mensagem, o que eles têm que fazer, que no caso é sempre trabalhar para o bem. Seria muita ignorância nossa pensar que somente o planeta Terra existe essa forma de vida. Mas, com certeza, existem outros planetas que têm sociedades, que têm população diferentes. Só que, com certeza, não com as mesmas características que a nossa, pois quanto mais evoluídos, menos precisa da matéria, menos há necessidade
de ter um corpo, até porque a matéria é somente um elemento que nos ajuda a encarnar neste plano, nos ajuda a encarnar neste local que se chama a Terra. E o motivo pelo qual, quanto mais evoluídos, menos a presença da matéria, é que a nossa essência está no espírito. As nossas emoções, nossos sentimentos, está no espírito. Outro fator que explica o porquê que o espírito não é criado na mesma hora que o corpo. Pois quem domina o espírito é o corpo. Ou quem domina o corpo é o espírito, no caso. Maravilhoso, Ricardo. E eu achei lindo quando você trouxe a classificação que Allan Kardec pedagogicamente fez dos espíritos, através das suas experiências, das suas interrogações à espiritualidade, que ele classificou o espírito de terceira, segunda e primeira. Os de terceira ordem são aqueles imperfeitos que, como você bem colocou, a matéria ainda predomina. O segunda ordem é dado como os bons espíritos, que traz uma outra subclassificação dentro dessa condição de segunda ordem. E o terceira ordem são aqueles em que já atingiram o grau de espírito puros, né? E nós temos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, perguntado a Allan Kardec, cogitou qual o espírito mais puro, mais perfeito que passou pela Terra, e a resposta do espírito não poderia ser outra. Jesus, como você colocou, guia e modelo da humanidade. Então, essa classificação é importante que tenhamos consciência, nós, estudantes. Terceira ordem, imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. E nós estamos nessa caminhada, né? Nós somos de terceira, né? Quase chegando à segunda, pela nossa idade, né? E vamos atingir a primeira, em breve, todos nós, né? Eu queria agradecer a Aninha, Iranildo Bezerra, colocou aí, que está sempre conosco, e ela é uma das minhas colegas de trabalho. Obrigada, Aninha, meu anjo. Então, diante de tudo isso, é importante, Ricardo, a gente ter essa consciência. Mas observe, olha a viagem que nós estamos fazendo. Nós estamos trazendo desde a reflexão de um pai justo, a vinda do ser, a oportunidade que esse pai dá. Nós já refletimos sobre o objetivo da reencarnação, a importância da gestação, como é importante o período da infância, certo? Nós já estudamos, já refletimos sobre a finalidade da reencarnação, olha que fantástico. Sempre com base numa realidade, e não em utopia nem ilusões, baseando-se na realidade do ser. E agora eu queria saber, tudo isso, quando a gente fala de reencarnação, tudo isso deve ter um fundamento. Afinal, em que se fundamenta a reencarnação? Eu gostaria de iniciar, como eu gostaria do comentário dos três, né? Como se fundamenta, em que se fundamenta essa reencarnação? Iniciar por Caio. Caio, o que você acha? Bom, justamente, em que se fundamenta essa reencarnação? Eu gostaria de, novamente, retornar ao quesito, ao fundamento de justiça divina. Porque, vejamos, como eu já citei anteriormente, né, que Deus justo seria esse, se nós não tivéssemos diversas oportunidades para aprender e para errar, cometer pecados, digamos assim, cometer erros, e não pudermos reparar em vidas futuras, não assumirmos real responsabilidade de nossos atos. E em seguida, traz uma pequena reflexão que Deus seria justo esse, se não nos permitisse encontrar de volta aquele ente querido que acabou falecendo, independente do motivo, que Deus justo seria esse, que não daria a oportunidade de reparar mágoas antigas, a oportunidade de fazer melhor, outras oportunidades de fazer melhor. E para basicamente finalizar a minha fala, eu gostaria aqui de ler uma passagem de Jesus, se não me engano, na Bíblia, que diz assim: o reino dos céus está dentro de nós, então que acessemos esse céu e brilharemos nossa luz. Então, basicamente, a reencarnação se baseia nessa lei de justiça divina e que possamos
atuá-lo de forma positiva, sempre tendo em mente que nós podemos melhorar e fazer uma reforma íntima. Acho que é isso. Maravilhoso. Maravilhoso, meu filho. E você trouxe uma questão importante do Cristo para nós, né? Independente da condição, dentro da escala dos espíritos, independente da condição em que estejamos, nós devemos ter a consciência que o reino do céu está em nós. Senão Jesus seria mentiroso, né? Senão Jesus Exatamente. seria mentiroso. Eu espero que não é dito, e deixe só eu falando, Jesus seria mentiroso, né? Dentro do contexto aqui, né? Ele não iria nos enganar. Ricardo, o que você acha? O que fundamenta assim, a reencarnação do filho? Eu acredito que Caio foi totalmente feliz em sua afirmação. E somente complementando, também existe aquela frase: há muitas moradas na casa do Pai, onde, independentemente do erro que o espírito praticou naquela existência, ele terá sim uma nova oportunidade para se redimir, independentemente do seu grau evolutivo, da sua condição daquela existência. Tem espaço para todos, todos têm a mesma oportunidade diante da mesma circunstância. Maravilhoso. Clarinha, você quer acrescentar alguma coisa, meu anjo? A reencarnação é isso mesmo que eles falou, né? É a que consiste em admitir que o espírito tem várias existências sucessivas, né? E essa é a única que corresponde à ideia de formação da justiça de Deus. Só isso mesmo, só para complementar. Maravilhoso. E é fantástico quando a gente faz essa colocação, porque são dois fundamentos incontestáveis. Né? A justiça divina não teria sentido se não fosse a reencarnação, ou seja, a sobrevivência do espírito e crescimento desse espírito gradativo de existência em existência. É interessante quando a gente vai, muitas vezes, em debates ecumênicos, quando as criaturas dizem assim que o apóstolo Paulo falou que temos apenas uma vida, e é verdade, a vida é única. As existências, ou seja, vamos chamar a existência de oportunidade, a vida é única, e para organizar essa vida, as oportunidades que Deus nos concede são múltiplas, são múltiplas as existências, mas fundamentado também na lei de causa e efeito, sem privilégios. E o Cristo já nos disse a cada um de acordo com suas obras. Então, é um outro fundamento importante. Além de ser na lei de justiça, amor e caridade, também fundamentado na lei de causa e efeito, porque você vai ter a oportunidade de corrigir determinados equívocos que você cometera no episódio passado ou na oportunidade passada, pelo Pai justo. E, Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, meu filho. Dentro dessa justiça de Deus, consciente desse Pai que é bom, que é justo, como nós poderíamos entender melhor a vida desse ser, a vida do ser humano, a vida como um todo nos dias de hoje? Como que você poderia nos apresentar para que a gente possa entender melhor esse amor, essa justiça, essa bondade de Deus, nosso Pai, por cada um de nós? Bom, Oliveira, essa questão me remete a um dos questionamentos presentes na palestra que o Senhor nos propôs, eu, Arthur e Caio, lá no centro. E uma das questões presentes para ser debatida era: se Deus é tão justo, por qual motivo alguns seres apresentam condições financeiras e sociais melhores que outros? Por qual motivo Deus deixa uma pessoa sofrer enquanto outras vivem felizes o tempo todo? Esses questionamentos são bastante complexos, porém, a partir do momento que temos a consciência da lei de causa e efeito, podemos debater melhor acerca desse assunto, onde colhemos as atitudes, como já foi citado, das existências passadas. Todos apresentam dores diante da existência, porém, é opcional persistir ou
ter fé. Ter fé e acreditar que tudo apresenta uma justificativa na vida e você é capaz de superá-la. Em uma das palestras de Haroldo Dutra, aliás, eu sou muito fã dele, ele explica que as experiências, as encarnações, que quanto mais tem melhores condições financeiras, quanto mais tem condições de ter aquisições materiais, mais prejudicial, mais difícil será aquela encarnação. Pois o apego à matéria sempre será um sentimento prejudicial à nossa evolução. Enquanto os mais pobres irão aprender o valor do amor, o valor de ter uma família unida, o valor de ter relações com outras pessoas. E são essas qualidades que carregamos para a nossa essência, para o nosso espírito. Maravilhoso, Ricardo. Então, você ainda me fez lembrar de duas passagens. Primeiro, você iniciou dizendo assim, que o Senhor proporcionou a você, a Caio e a Arthur, a realizar uma palestra. O Senhor foi Deus? Desculpe-me pela afirmação. Corrigindo, o jovem Oliveira nos proporcionou essa oportunidade de estarmos fazendo essa palestra. Maravilhoso, meu filho. Só para descontrair, né? Porque o assunto é tão maravilhoso que nós temos que... Olha, eu sempre digo, se você está no contexto espírita e não estiver feliz, reflita. Doutrina espírita, Evangelho do Cristo é felicidade, é alegria, é sentido de vida. Setembro Amarelo, canal Seridó Espírita, TV 7, Setembro Amarelo é conosco. Venha nos prestigiar durante esse mês de valorização da vida. Então, doutrina espírita é valorizar a vida, é felicidade, meu filho. E você nos remeteu a uma lembrança do Evangelho do Cristo, quando... Desculpem. Quando você vai nos fazer refletir sobre essa condição da prova, né? A prova da condição financeira, como é difícil enfrentar, né? E Jesus, em determinado momento, um cidadão diz, olha, que bom, agora a fartura foi imensa, e agora a minha alma pode descansar em paz, porque ele tinha adquirido naquele ano muitos silos, né? Vamos usar o termo, muita riqueza em termos de material dentro da produção que ele tinha feito, conseguido. Aí, dentro desse contexto cristão insensato, não sabes que hoje mesmo poderia ser chamado, né? Então, nós temos que ter importância do desapego, como você colocou, e quão é difícil para nós, quando nós nos apegamos aos bens materiais, transpor, né, as barreiras que nos impedem a transformação do ser, né? Quando Jesus fez outra colocação que é assim, é muito difícil, né, o rico, dentro da colocação, entrar no reino do céu, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. É fantástica essa colocação do Cristo, que precisa ser bem refletida diante de toda essa situação no contexto reencarnatório. Maravilhoso, meu filho. Então, Ricardo, parabéns, meu querido, pelas suas colocações. Muito obrigado por você fazer parte desse grupo. Caio, muito obrigado por você fazer parte desse grupo. Cara, muito obrigado por você fazer parte desse grupo. E lá vai pergunta para você, Clarinha. Diante de tudo que a gente vem refletindo, né, para que deixe o... Estou tendo um retorno. Isso, diante de tudo que a gente vem refletindo, para que a gente deixe esse tema mais tão claro como arroz e feijão está nas nossas mesas. Tu poderia me dizer, o número das reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Existe assim uma tabela?
esse espírito vai ter 200 reencarnações ou tem uma diferença aí? Como é que você poderia nos explicar isso, meu anjo? É o mesmo número de reencarnações para todos os espíritos? Não, Oliveira. É certo que aquele que avança mais rapidamente é poupado de várias provas, mas nunca é o mesmo número de reencarnação para todos. Mas não bastante de reencarnação sucessivas sempre são muito numerosas. Até porque quase sempre o progresso é Muito quase bem. infinito, no Então, caso. não faltará o que a gente tem que aprender, né? Somos eternos Não, aprendizes, é isso? Então, independente, exatamente. não tenhamos pressa. Nós estamos num processo de crescimento e quantas reencarnações for necessário, nós vamos conseguir. Porque Deus, nosso Pai, é justo e sempre vai nos conceder quantas oportunidades forem necessárias. É isso? Exatamente. Cabe a cada um de nós acelerar, né? Então, vamos ver como vai ser. Cabe a evolução de cada um. Com certeza. Então, agora eu vou fazer uma pergunta ao meu querido Caio. A gente vem refletindo desde o princípio, Caio, nessa situação de como é um programa divino em nossas vidas, a reencarnação, de como ela representa a bondade, a justiça, o amor de Deus por nós. Então, como é que a gente vai entender essa misericórdia através desse processo da reencarnação? Como que a gente pode afirmar que a misericórdia divina faz parte desse projeto? Explica aí, meu filho. Bom, como já foi dito pelos quatro jovens, né? Quatro jovens, Deus, em sua infinita bondade, não só dá diversas oportunidades para que nós sejamos criados, que nós podemos nascer em diversas oportunidades, diversas situações, mas que também nós possamos reparar antigos desentendimentos, antigas desavenças. Imagina só se, por exemplo, naquele caso que eu citei lá no início do livro Missionários da Luz, do caso Segismundo, se ele tivesse desencarnado e nunca mais tivesse a oportunidade de não só nascer na família, mas também de reparar os laços com seus futuros pais, esses pais que na vida passada ele acabou assassinando. Imagina a condição mental que isso tornaria. Isso seria literalmente um inferno, porque a gente não teria condição de reparar essas antigas mágoas. E também, como eu já falei anteriormente, a gente não teria a condição de encontrar novamente pessoas que nós estamos tão arraigados, nós estamos tão ligados. Imagina nunca mais você encontrar aquela sua mãe tão querida, aquele seu irmão tão querido, e principalmente não poder vivenciar tantas outras vivências. É como diz numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, um dia sereis rei, no outro serás escravo. Então, para mostrar essa volatilidade de encarnações e como o espírito deve ser resiliente, porque para aquilo sempre tem uma explicação, sempre tem uma prova, sempre tem um conhecimento a ser adquirido. Essa é justamente a base que fundamenta a questão da justiça divina para as nossas encarnações. Maravilhoso, né? E como o Pai é misericordioso, porque dentro dessa caminhada, como você falou, dentro desse caminho que a gente vem trilhando, muitas vezes nós acabamos nos desviando e entrando em labirintos. E a nossa vida transforma-se em um verdadeiro labirinto. Então, o Pai, para que a gente possa encontrar o caminho, porque já é mais uma lição do Cristo, Caio, dentro dessa condição, desse contexto, que Jesus dizia assim, olha, se você quer caminhar comigo, traz a tua cruz, né? Traz a tua cruz. E outra vez ele diz assim, olha, faz a tua parte que o céu te ajudará. Então, dentro desse caminhar, eu desvio entre um labirinto, mas mesmo assim eu não desisto de procurar a saída. Estou sempre lutando. Vou para cá, não consigo. Vou para lá, não consigo. Então, o Pai, por misericórdia, nos acolhe e nos coloca no caminho novamente. Isso é muito lindo, meu filho. Né? Fazer como meu querido amigo inesquecível, amor do meu coração, Lourenço Barros. É lindo demais, menino.
Isso é bonito demais, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Jesus fala, né, na sua mensagem tão bela, inclusive que se nós tivermos coragem, a perseverança e a fé para seguirmos a luz interior, nós poderemos ser futuramente não só tão bom quanto ele, mas quem sabe até mais evoluído que ele. E futuramente, quem sabe também sermos tão exemplo como ele é para a gente. Então, que tenhamos fé, que tenhamos perseverança diante desse labirinto que é a vida, que você já comentou, né? Diante dessa estrada tortuosa que é a vida, que possamos seguir com força. E que, muito bem, meu filho, que tenhamos a consciência de que muitas vezes o momento mais difícil de nossas vidas são eles, eu sempre costumo repetir, são eles, os momentos mais difíceis da nossa vida são eles os mais especiais delas. Justamente nesse instante é que a misericórdia do Pai se faz presente, dentro do processo reencarnatório. Obrigado, Caio. Mas aí, como foi bem colocado desde o princípio, já por nossa querida Letícia, nossa querida Letícia, no nosso coração, Letícia, meu Deus, que menina fantástica, né? A beleza dela encantaria nós aqui também, né? Não é que a tela não esteja linda, né? Mas ela viria somar com a sua beleza aqui, né? Mas Clara bem nos colocou que o número das reencarnações não é o mesmo para todos, né? Então, eu vou pedir a perguntar a Clara, e é um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas contestam esse processo reencarnatório da seguinte forma, bem, e usa mais no tempo, para dizer assim, se eu já tive outra vida, por que eu não me lembro? Né? Se eu já tive outra vida, vocês dizem que a gente reencarna, que nós tivemos outras vidas, outras existências, mas por que eu não me lembro? Aí eu vou perguntar a ti, Clarinha linda, justamente isso. Se nós já tivemos vidas passadas, por que a gente não se lembra, minha filha, dessas vidas? Pelo simples fato que pode afetar nossa encarnação presente, né? Uma suposição, um exemplo. Vamos supor que em uma vida passada meu pai tenha me matado. E nessa vida eu sei disso. Isso poderia afetar tanto o meu subconsciente como o meu espírito. Porque na minha mente eu poderia ter, se ele me matou em uma vida passada, o que impede ele de me matar nessa, né? Então, é melhor a gente ter o esquecimento, pelo menos enquanto a gente habita a Terra, né? Para que seja melhor para nossa evolução e para a evolução dos outros, né? Maravilhoso. E isso poderia, dentro da sua colocação, tirar o foco do caminhar no hoje e atrapalhar a relação sua com o seu pai, com seus familiares, já imaginou? Né? E impactar a evolução tanto minha como dos meus familiares. Maravilhoso, Clarinha. Obrigada, minha linda. Agora eu vou te perguntar, Caio, certo? Trazendo como a Clara nos colocou essa informação, né? De que seria muito difícil um convívio sadio, certo? Eu te pergunto, a lembrança de reencarnações passadas pode ser útil em alguma coisa? O que você me diz? Com toda certeza, Oliveira. Imagine só você nessa sua vida presente e está num tipo de situação complicada atualmente. Só que por você saber que viveu várias vidas já, que você é um espírito muito antigo, mas que tem a essência de jovem como a de Oliveira, né? Todos nós temos. Você se recorda que já passou por situações bem parecidas. Então você já sabe basicamente o que pode fazer. Isso realmente poderia ser muito interessante, muito efetivo para a nossa vida atual, mas também poderia trazer diversos pontos negativos, como Clara já citou anteriormente. E por que nós não temos pelo menos esse acesso tão facilitado? Pois justamente a equipe espiritual, não somente a equipe espiritual, mas Deus tem um carinho muito, muito especial conosco, de fazer com que a gente não se apegue a erros cometidos no passado. Clara citou do episódio do assassinato. Imagine se você, que está nos assistindo, cometeu algum tipo de atrocidade também na sua vida passada. Como seria difícil conciliar a sua vida presente, que já é repleta de desafios, desculpa, já é repleta de caminhos
com pedras, com diversos estados tortuosos. Imagine você se lembrando que, por exemplo, cometeu um estupro na vida passada. Será que você se amaria como se ama hoje? Será que você amaria os outros como ama os outros atualmente? Como é que seria essa relação de convívio? Então, seria bastante interessante que nós lembrássemos, sim, mas vale também ressaltar que nós não lembramos por justamente nos falta conhecimento, evolução intelectual e principalmente moral, que é um dos déficits da nossa sociedade atual, que nós estamos evoluindo muito no conhecimento e pouco na moralidade. Então, assim, vamos dizer que a gente lembre do episódio que a gente cometeu na vida passada. Como é que a gente reagiria a isso? Será que a gente se conhece o suficiente para saber como nós reagiríamos a isso? Como nós conciliaríamos a nossa vida com esse episódio passado? Então, nós não, para resumir, nós não lembramos por falta de conhecimento, por falta principalmente de moral também. É justamente uma espécie de cuidado específico que Deus e a espiritualidade maior têm conosco para nos preservar, para preservar a nossa sanidade mental. É isso. Maravilhoso. Então, significa que, como Clara citou, o esquecimento do passado acaba sendo um presente divino em nossas vidas, né? E será um dos próximos temas que nós vamos debater aqui: esquecimento do passado, o planejamento reencarnatório, para que a gente entenda justamente essa bondade divina no plano espiritual, antes de chegar aqui. Rô, que é meu amigo, ele fez um comentário aí fantástico. Ele disse assim que eu estou preparando para voltar como neto de vocês. Olha que maravilhoso, cara. Né? Neto de um de vocês. Então, o comentário que ele colocou aí, estou me preparando, o Oliveira está se preparando terreno para votar neto de vocês. Olha o que ele colocou aqui, ó. Ainda me chamou de Pelezão, né? Ele disse, ó, é Rodney, um amigo meu lá de Ceará de Jesus. Ele colocou isso aí, eu achei fantástico. Obrigado, Rodney. Imagine aí, Oliveira, como seria esquisito. E também, será que o senhor seria uma das crianças extraordinárias, com aptidões extraordinárias, como foi citado no início? Seria realmente uma questão muito boa a ser discutida. Rapaz, eu vou ser sincero com você, eu preferia votar com um pouco de mazela, né? Porque aí eu ia ter mais motivo para lutar. Agora, lógico que votaria lindo como meus pais, né? Que vocês são lindos, né? A verdade é essa. Agora, dentro de tudo isso, olha, o que nós conversamos até agora vem trazer uma estrutura para o projeto, para a reencarnação, vem dar uma estrutura que, se a gente for contestar, nós vamos pensar duas vezes, porque nós vamos procurar N pontos para contestar e talvez não encontre pelas colocações que vocês fizeram, por toda a construção. Mas para a gente fechar, que o horário está chegando, eu ainda vou, fechar, como diz outro, fechar o armário, trazer o ponto que vem complementar toda a estrutura. E eu queria que você me dissesse assim, como que a gente pode apresentar assim, provas da reencarnação? Quais seriam as principais provas que a gente poderia apresentar aqui que existe da reencarnação? Né? Eu vou começar por você, Ricardo. Me apresenta aí uma, duas provas. Veja se você pode me clarear as ideias, dando provas. Diante de tudo que foi conversando, agora você vai me apresentar a prova. Tá certo, meu filho? Bom, um dos elementos que já foi citado durante... Os dois elementos, no caso, já foi citado durante o programa, seria o esclarecimento de uma vida passada, alguém mostrando quem você era na vida passada, dependendo do grau evolutivo daquele ser, dependendo da moralidade daquele ser, como bem Caio explicou e Carol também. E também temos outra que seria as reuniões mediúnicas, onde o espírito vem esclarecer que já existem outras existências, que você não é tão novo quanto pensa, na verdade, que o trabalho não se resume somente à matéria, não se resume somente a este plano, que damos continuidade ao trabalho também no plano espiritual, em outros mundos e em outros meios, no caso. Maravilhoso, né? E quando você vem colocar isso, nós que trabalhamos com a mediunidade, inclusive vocês, jovens que estudam mediunidade conosco, né?
É interessante quando a gente vai a um diálogo com o Espírito, que ele nos apresenta uma questão de 200, 300 anos, 2, 3 séculos atrás, que ele está cristalizado naquela ideia, né? Então, prova maior da reencarnação não há, né? Quando, como você colocou, quando o Espírito chega na reunião mediúnica e diz, olha, eu estou voltando, eu vou voltar e em breve eu estou chegando, né? E quando você olha, está lá aquele Espírito com as mãos postas nos ombros do teu pai, do futuro pai. A mãe, desculpa a expressão, pensando que estava com menopausa. E quando menos espera, menopausinha chega. Né? É bem interessante essas questões. Isso dentro do convívio de cada um de nós. É quando o Espírito diz assim, eu estou retornando, e aquela pessoa recebe um filho, um bebê nos braços, ela vê um espírito aproximando-se, apresentando um bebê no braço, e diz, olha, agora cuida. E ela não tinha a menor ideia de engravidar. Quando eles esperam, nós recebemos a notícia, fulaninha está grávida. Não tem provas maiores dentro do convívio, tá? Mas isso muitas vezes acontece com pessoas que também não são espíritas, também que não entendem a reencarnação. E eles ficam sem compreender. Agora, a partir de hoje, eles já têm argumentos colocados por você como prova da reencarnação, isso aí, né? Clarinha, você poderia nos apresentar também alguma prova dessa reencarnação, minha amiga? Uma suposição. Muitas crianças têm pais que não têm nenhum entendimento, nem alfabético, nem espiritual, nem nada do tipo. E tem várias crianças que, com menos de 5 anos, sabem tocar violão, outras sabem falar várias línguas, como Ricardo falou no começo. E como isso poderia... Qual é a explicação que a ciência nos daria para isso? Se nenhum dos antepassados nem familiares teriam esse certo conhecimento, né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso, que é uma prova muito grande que existe reencarnação, sim. Maravilhoso, e bem colocado como você. A ciência não teria condições de provar através da questão hereditária que a inteligência daquele ser, o conhecimento, as aptidões daquele ser. E sem contar que tem crianças que lembram, né, tem as lembranças também, é outra prova, lembranças. Eu acho que Caio ia falar, eu acabei falando, mas não sei. Né? Lembrança eu não posso adivinhar o que você vai colocar, né, meu lindo? Né? Lembrança de outras vidas passadas que, dentro do contexto, como você falou, familiar, Clarinha, além de não ter assim, as características do pai, ainda diz assim, olha, eu não sou filho de vocês. Meus pais moram em tal lugar, assim, assim, assado, e aí quando os pesquisadores vão buscar, realmente encontram. E você, Caio, o que é que você tem para nos brindar aqui como prova da reencarnação? Foi basicamente o que os dois botaram aí em pauta, de forma bastante específica e bastante bem clara, ressaltando apenas os dois quesitos de retornar às vidas passadas. Será que, como alguns cientistas explicam, né, que não só os nossos sonhos, mas também as experiências de retorno às vidas passadas são apenas frutos da nossa imaginação? Será que é um tipo de neurose, de psicose, de alimentação da nossa imaginação? Será que a gente tem capacidade realmente para criar todas as existências passadas? Isso só pode ser confirmado com a teoria das encarnações e da justiça divina, que nós realmente somos seres que vivemos diversas existências. E também, voltando para as aptidões natas, né? Onde nós podemos encontrar respostas de crianças que simplesmente nascem com habilidades muito específicas, mas muito bem desenvolvidas. Inclusive, eu gostaria de ressaltar até mesmo um livro que eu li quando criança, que não é tão conhecido no meio espírita, mas vai falar sobre também diversos casos de reencarnação, que é justamente Motoqueiros no Além, se eu não me engano. Motoqueiros no Além, que justamente vai falar sobre casos específicos de desencarne por meio de acidentes de moto, e lá tem diversos relatos de diversos tipos, incluindo motoqueiros que
ou melhor, espíritos que previram a data da sua própria morte, motoqueiros que retornaram avisando que iriam reencarnar em tal situação, seja positiva ou de forma negativa, em tal família. Então, assim, provas lógicas e também base argumentativa, livros que apresentam esses argumentos não faltam, só basta a curiosidade. É isso. Maravilhoso. Então, foi bem colocado. Assim, nós também temos pesquisadores brasileiros, certo? Como o nosso Hernando Guimarães. Ele tem pesquisas profundas sobre essa questão da reencarnação. Existe um cidadão chamado Ian Stevenson, que ele escreveu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnações. Inclusive, nesse livro tem 3 casos brasileiros, certo? E são fantásticos essas colocações de vocês, porque não podemos, de jeito nenhum, contestar a realidade que faz parte de nossas vidas. Às vezes, os conflitos que nos alcançam, as dores que nos chegam, os desafios que nos fazem, muitas vezes, recuar da caminhada. É preciso que se tenha uma consciência. É a bondade de Deus batendo à nossa porta. É a justiça divina nos convidando à ação. E que tenhamos essa consciência que, assim como Cristo, cada um de nós teremos a oportunidade, como colocou, de fazer brilhar a nossa luz. E nós vamos, dentro do processo reencarnatório, de existência em existência, de construção em construção, lento, árduo, mas real. Né? As oportunidades, como na introdução, aquele pai conhecendo o erro de seus filhos, mas também conhece suas virtudes e lhe proporciona a oportunidade da correção. E de correção em correção, nós vamos conseguir sermos como Cristo ou, quem sabe, muito mais. Infelizmente, o horário hoje passou voando, nós não está chegando a nossa hora. Nós vamos trabalhar um tema seguinte, esquecimento do passado, planejamento reencarnatório. Nós vamos também, como o Ricardo sugeriu aí, logo mais na frente, pluralidade dos mundos habitados, que é muito complexo. Eu vou convidar um espírito de Júpiter para que a gente faça entrevista com ele aqui, tá certo? Isso é só para dar audiência, né? Mas eu vou trazer... Média arrochado. Média arrochado, mas eu vou trazer entrevista, né? Então, para que a gente encerre, antes que eu faça as considerações finais, eu gostaria, Caio, faça as suas considerações finais, Caio, por favor. Primeiramente, como é de praxe, né, agradecer toda a nossa audiência, a oportunidade dos 2 canais no YouTube fazerem a nossa transmissão, tanto a TV Seridó Espírita como a TV7. Agradecer também a oportunidade da casa que eu posso dizer, pelo menos na minha situação, que mudou a minha vida, que é a Obreiros da Vida Eterna. Agradecer também a nossa antiga evangelizadora Yasmine, que também ajudou muito no nosso caminho de evolução moral e intelectual. A Oliveira, que está nos dando essa oportunidade de trazer a luz do Espiritismo para as pessoas que precisam. E também ao nosso grupo maravilhoso, que mesmo não estando presente em si na transmissão ao vivo, né, sendo transmitido para vocês, eles estão no nosso background aí, dando todo o apoio e suporte possível. E também agradecer a Deus por toda a sua bondade e justiça divina, de nossas oportunidades, e que sempre possamos ter fé e força para perseguir diante dessa estrada tão difícil, mas também é muito bonita. É isso. Maravilhoso. Clarinha, suas considerações finais, Clarinha? Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar fazendo aqui mais uma live. Segundamente, o canal Seridó Espírita, por transmitir nossa live. A Oliveira, que me apresentou nosso grupo, né? Que apesar de não estar aqui na transmissão, está nos comentários, dando suporte, dando apoio. Agradeço também a todos que nos assistiram até aqui, obrigado, né? E é Ricardo. Isso. Agradecer a oportunidade
estarmos aqui novamente estudando com todos que estão nos assistindo, estudando com o grupo. Agradecer aos 2 canais que estão transmitindo, a TV7 e o Seridó Espírita. Curtam o vídeo, ativem o sininho. Terça-feira, próxima terça, tem mais. E eu tenho certeza que será bem mais esclarecedor, pois o objetivo é sempre evoluir. E também agradecer à minha família que está sempre nos apoiando, aos evangelizadores, sejam eles Yasmine, Fábio, Oliveira também, Cíntia, que também teve alguns momentos com a gente estudando. E é isso, vocês todos estão de parabéns, o grupo em si. E obrigado, Oliveira, por ter essa iniciativa e estar influenciando muito na nossa evolução como ser. Eu aqui agradeço, Ricardo, a Deus, agradeço a cada um de vocês por estar junto comigo, comprar essa ideia e, na realidade, me aturar. A verdade é essa. Né? E eu gostaria de passar para o nosso grupo. Hoje nós tivemos uma grande lição. Hoje nós tivemos uma oportunidade de aprendizado imenso. Quando nós sempre convidamos o grupo a estar junto em todos os momentos. Não só no dia em que eu tenho a responsabilidade de apresentar, mas também no dia em que meus amigos vão estar apresentando. Isso eu sempre falo em off, mas eu gostaria de passar essa lição ao vivo, certo? Para que todo o nosso grupo entenda o valor disso. Como é importante a gente estar de mãos dadas, todos juntos. Por quê? Porque a pessoa que viria hoje para cá, para que o grupo saiba e todos vocês saibam, era a nossa querida, linda Letícia. Mas, infelizmente, a internet dela não foi possível. Né? A internet, toda a questão vibratória do momento não foi possível. Ela está presente. Então, 6 minutos antes de iniciar, na realidade 10, eu não permitia no ar, 10 minutos antes eu chamei Caio. Eu digo, fala, Caio. Mas Oliveira, agora eu disse, sim, não tem mais não. Você estudou, você está no grupo, você acompanhou, então é sua vez. Aí vai um alerta para todos. O que aconteceu hoje pode se repetir a qualquer programa. E a nossa responsabilidade é com o programa. Né? É de nos apoiar. E é nessa hora que a gente vê os nossos corações. Letícia, a internet voltou normal, ela está toda feliz aqui, saudando a vocês, né? E com certeza agradecida aos nossos corações, que nossos corações estão presos seu, Letícia. E uma boa notícia, você está escalada para o próximo programa, só de mal. Porque nós te amamos, né? Então, semana que vem, organiza a sua internet, com certeza, né, vai ser organizado e você estará conosco. Então, só lembrando, não esqueçam, Setembro Amarelo é um mês fundamental para a valorização da vida. Ame-se. Ajudem aqueles que estão perto a você a amarem-se. O canal Seridó Espírita TV7. Aqui vocês vão encontrar durante todo esse mês temas trazendo a valorização da vida. Então, nós, do programa Espiritismo de Jovem para Jovem, estaremos novamente aqui, junto à TV7 e ao canal Seridó Espírita, terça-feira, às 20 horas. Inscrevam-se, nos ajude esses canais que contribuem tanto para a divulgação dessa doutrina consoladora. Muita paz, que Jesus nos ilumine e que os nossos corações sejam cada vez mais fortalecidos no amor.
E se eu tiver de retornar como neto de um desses jovens, eu ficarei muito feliz. Muita paz para vocês.